Fala galera, fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Técnico Robson Batista da RBCO Cursos e Assistência Técnica, ok? Pessoal, hoje estamos juntos aí, graças a Deus, quase chegando a 300 inscritos, estou muito feliz, tá? Quero agradecer a Deus e agradecer a todos aí, né? Estou trazendo aí um treinamento, estamos hoje na nossa terceira aula, vamos falar sobre resistores, né? Vocês vão entender hoje que é um resistor em série, um resistor em paralelo, né? Que nós já falamos na aula anterior. Na aula 2 falamos sobre capacitor em série, capacitor em paralelo, capacitor de acoplamento e capacitor de desacoplamento, ok? Antes de mais nada, deixa o seu like, né? Se inscreve no canal para dar aquela fortalecida no canal para nós aí. Falou, pessoal? Deixa o seu like, se inscreve, compartilha, porque de repente esse conteúdo aqui, ó, esse vídeo, né, vai ajudar tanto vocês, desculpa pessoal, vai ajudar tanto a vocês aí, quanto vai ajudar também a outros colegas esse conteúdo aqui, ó, muito top, né? Ontem falamos sobre esse aqui, ó, capacitor, né, capacitor SMD tipo cerâmico, né, esse condensador, também conhecido como condensador, falamos sobre ele na aula anterior. E hoje, terceira aula, vamos falar sobre resistores. Tá bom, pessoal? Vou insistir novamente, compartilha, deixa o seu like para dar aquela força pro canal. Falou, pessoal? Se você não é inscrito, se inscreve, né? Que é para você receber notificações de conteúdo que eu estou trazendo aqui no canal, para ajudar quem é iniciante e também quem trabalha na área, né? Porque é um ajudando ao outro. E nós vamos continuar aí, né, trazendo para vocês essas aulas gratuitas aí, um período de tempo com treinamento aí sobre alguns componentes. Tá? É uma eletrônica básica, tá? Uma eletrônica básica, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muitos a trabalhar com reparo em placa, quem quer trabalhar com reparo em placa, né? Entendendo a funcionalidade, comportamento de bobina, capacitor, CI, né? Resistores, né? Esses test point, entender um pouco segmento de trilhas ou de malhas, como alguns são conhecidos, cristal oscilador, também. Então eu vou trazer um pouquinho aí de conhecimento aí, o meu pouquinho do que eu sei para dividir com vocês aí, eu espero estar ajudando. Falou? Sem delongas, vamos agora ao nosso conteúdo. Falou, pessoal? Vamos lá. Nosso terceiro treinamento, nossa terceira aula bônus, vamos falar sobre resistores, né? O que é o resistor? O nome já diz, né? O resistor, ele trabalha ali como uma resistência. Como é que eu vou explicar para vocês? Como se fosse uma torneira, né? Quando você abre a torneira, né, o que acontece? Quanto menor a resistência, maior a corrente. Ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar o exemplo de uma torneira para vocês entenderem. Menor a resistência, né, maior corrente passa. Ou seja, quando você aperta ali a torneira, você está causando uma resistência, menos água vai sair, né? Vai sair uma quantidade menor de água. Quando você abre a torneira, você está tirando o quê? A resistência, o fluxo de água por essa torneira vai ser maior. O resistor, ele trabalha dessa forma, tá bom? Maior a resistência, menor corrente passa. Menor a resistência, mais corrente passa. Então, dessa forma, vocês vão entender basicamente aí como funciona o resistor. Quando ele está numa malha, né, ele está ali para causar uma resistência. Ou seja, quando for passar um pico de tensão um pouco maior, ele vai ter ali uma resistência estipulada pelo esquema elétrico. O esquema elétrico ele vai estipular esse tipo de resistência, né? Pode ser 100K, 10K, 32K e assim sucessivamente. Está aqui o nosso multímetro, né? É um multímetro simples, né? Como eu estou falando para vocês, estou trazendo para quem é iniciante, também para quem trabalha na área, mas o iniciante, geralmente ele começa com esse multímetro aqui. Vou apresentar para vocês a escala ômica e tudo mais. Vamos lá. Deu para entender, né? Como funciona aí o resistor, né? Vou repetir. Maior a resistência, menor corrente passa. Menor a resistência, mais corrente passa. Ele funciona basicamente dessa forma. O resistor em série. O resistor em série é um divisor de tensão. Ou seja, em série ele diminui a tensão. Né? Nós, na aula anterior, aprendemos sobre, né, capacitor de acoplamento e desacoplamento. Capacitor em série e em paralelo. É a mesma coisa. Capacitor em série, resistor em série. Capacitor em paralelo, resistor em paralelo. É a mesma coisa, tá, gente? Só para vocês não se confundirem. Retomando,
Resistor em série é um divisor de tensão, ou seja, em série diminui a tensão. Resistor em paralelo é um divisor de corrente, ou seja, em paralelo ele diminui a corrente, ele não diminui a tensão, diminui a corrente. Então a importância do resistor, a importância do resistor em entrar em um determinado setor para oferecer uma resistência. Uma área que muito se trabalha com resistor, né, é a área do PMIC, do IF-PMIC, ou também conhecido chamado como PMIC principal, que agora as placas estão vindo, né, com nível analógico alto e com nível analógico baixo. Então a gente tem que entender basicamente como isso funciona. Falou, pessoal? Acredito que vocês aí até agora não vão ter dúvida. Se tiver, deixem nos comentários, tá? Que eu vou estar esclarecendo a dúvida de vocês aí. Resistor em série é o divisor de tensão, ou seja, em série diminui a tensão. Resistor em paralelo é um divisor de corrente, ou seja, em paralelo ele diminui a corrente. Tá? Nós vamos entender tudo isso, nós vamos também abrir aqui o esquema elétrico para vocês poderem entender, tá bom? Todos eles apresentam uma tolerância, ou seja, com a ajuda do esquema elétrico, eu vou saber qual é essa tolerância que suporta esse resistor, né? Porque ele tem que ter uma tolerância para mais ou para menos, ou seja, no esquema elétrico eu vou saber essa tolerância de tensão ou essa tolerância de corrente, porque se eu não saber essa tolerância, eu não vou conseguir fazer minhas medições. Lembrando, tá, pessoal, que o resistor, se você tiver dúvida quanto ao teste da resistência dele, né, dentro da escala ômica que você for fazer esse teste, é óbvio que você às vezes vai precisar retirar esse componente da placa para ver o comportamento dele fora da placa, tá? Em alguns casos vai precisar. Por que em alguns casos vai precisar? Porque quando ele apresenta uma resistência, né, também deve-se tirar, além de tirar o componente da placa, para você não ter nenhuma dúvida, para você testar, né, a resistência do resistor. Por quê? A resistência dele, né, como eu vou explicar de uma forma clara, você precisa retirar o componente da placa, porque outros componentes estão na mesma malha, do resistor. Então esses componentes podem causar uma variação de valores, podem causar uma variação na medição que vocês forem fazer do resistor. Então é preciso, né, tirar, às vezes, em alguns casos, ou na maioria dos casos, retirar a alimentação dessa placa. A placa não pode ter alimentação de bateria, a placa não pode ter alimentação da sua fonte de alimentação, a placa não pode ter alimentação de carregador. A placa tem que estar zero de alimentação para você poder fazer as medições. Se porventura a medição muito variada, ao contrário do que o esquema elétrico está te dizendo, o que você vai fazer? Vai tirar esse componente, porque ele pode estar sofrendo variação dos demais componentes que se encontram na malha. Entendeu, pessoal? Então, para me fazer teste de queda de tensão, né, dentro do resistor, no resistor, né, em alguns casos também a placa deve ser alimentada, né? Em alguns casos a placa tem que estar ligada, né? Porque para você ter certeza do que você está medindo. Mas por experiência eu ainda não tive, né, se nenhum caso que eu tenha que energizar ou ligar a placa para poder testar resistor. Graças a Deus, tudo que eu encontrei dentro de soluções, eu simplesmente não precisei alimentar a placa e tive dúvida e retirei o componente da placa e ele respondeu conforme estava me dando o esquema elétrico. Que nós vamos fazer? Nós vamos para a prática aqui, tá bom? Eu estou passando para vocês a teórica, primeiro para vocês entenderem o que nós vamos fazer. Antes que vocês me perguntem, eu coloco no comentário, ô professor, o resistor entra em curto? Não, ele não entra em curto, tá? O resistor ele não entra em curto. Quando ele está com problema, ele apresenta resistência muito superior, né? Estou aqui com uma placa sucata, provavelmente a gente vai se deparar com situações como essa aí, né? A placa sucata que eu estou usando como modelo é a Moto G2, né? Motorola segunda geração, então provavelmente a gente vai encontrar. Então o resistor, quando ele apresenta problema, ele não entra em curto, ele apresenta variação para mais, ou quando curto, como ele oferece uma resistência, a resistência vem até ele, é muito forte, ele tem um rompimento interno do seu filamento. Quando ele tem um rompimento interno do seu filamento, ou seja, eu não vou ter respostas em nenhum patch de solda, porque aqui, ó, houve um filamento interno,
né, dentro do encapsulamento, né, o corpo do resistor, né, 2 pets de solda, aqui dentro houve um rompimento. Então eu não vou ter resposta nenhuma de um lado ou de outro. Então é fácil identificar quando esse capacitor possivelmente possa estar ruim, né? Em alguns casos é preciso até tirar o resistor, né? Porque a gente pode ter essa dúvida, mas o problema está no resistor ou está na malha, ou está na linha que está soldado esse resistor, né? Então dessa forma eu acredito que a gente possa fazer e ter soluções em nossa bancada através dessas dicas, dessas técnicas que eu estou passando para vocês. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos para a prática. Eu estou aqui com o esquema elétrico, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, deixem no comentário, tá? Eu vou estar ajudando vocês aí na medida do possível e respondendo também, se alguém tiver alguma dúvida. Falou? Vamos lá, pessoal. O esquema elétrico. Eu estou aqui já com o esquema elétrico aberto, para adiantar, né? Por vídeo também não ficar aquele vídeo muito longo, muito entediante. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o esquema elétrico. Tá aqui o esquema elétrico. Moto G2, né? Já deixei aqui o esquema elétrico aberto. O layout da placa, que é muito importante. Gente, invista em ferramentas, tá? Invista em ferramentas. É um conteúdo aqui de uma eletrônica básica, só para vocês terem um conhecimento, mas não quer dizer que vocês não tenham que investir. Estudem, porque o conhecimento não ocupa espaço. Invistam em cursos, invistam em treinamento, para vocês terem solução na bancada de vocês. Não existe fórmula milagrosa, tá? Já vou falar logo para vocês. Não existe fórmula milagrosa, não existe fórmula de bolo, não existe mistério, existe estudar. Estudar para buscar solução na bancada de vocês. Isso é o importante. Estou aqui, né, com o layout da board. Já ampliei um pouco. Eu estou aqui com o resistor, ó, 2102, tá bem aqui, vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó, resistor 2102. Vamos ver onde ele tá na placa? Sim, vamos buscar ele na placa. Vamos lá. Resistor 2102. Aqui eu tenho o meu PMIG, né? Aqui eu tenho uma bobina. Nós vamos falar sobre nomenclaturas também, para vocês entenderem. Não vamos falar sobre, mas nós vamos futuramente falar sobre. Hoje não, para não confundir a cabeça de vocês. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho um CI, em cima desse CI eu tenho um resistor. Vou diminuir aqui, para vocês entenderem como está sendo a placa. Vamos lá. Aí, ó, essa é a minha placa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a minha placa. Então ele está aqui, ó, nessa direção. Aí, ó, a mesma placa, né? As divisões em blocos, em setores. E aqui está o meu componente, que é esse aqui, ó. Vamos lá? Agora vamos achar ele na placa. Vamos lá. Microscópio. Procurar ele aqui. Olha ele aí, ó. Tá ele aqui, ó. O CI que eu estava procurando, minhas bobinas, meu IF, meu PMIC principal, né? A placa Moto G2 não tem IF PMIC, ela tem um PMIC principal. Esse encapsulamento, poderoso encapsulamento, é dividido em blocos, setores, que correspondem à distribuição de alimentação para as placas. Não vamos falar sobre isso agora não. Ah, tá aqui, ó, meu resistor é esse aqui, beleza? Achei meu resistor na placa, aqui está o meu CI, aqui está meu resistor. O que eu vou fazer agora? Vou lá no meu esquema elétrico. Nós estávamos na board, no layout da placa, desculpa, aqui. Meu esquema elétrico, tá aqui. Meu localizador também. Tenho dúvida quanto ao resistor. Vamos procurar ele aqui de novo. É o meu resistor 2102. Vou aqui no meu esquema elétrico. Manual de serviço. R2102. Dou um Enter. O esquema elétrico me direcionou. Sensor giroscópico, ou seja, é aquele sensor que permite você girar a tela do aparelho. Não tem? Quando você
ali tira o modo retrato, aparece aquela setinha do giro, né? Você clica ali, você permite girar o aparelho e você vê, né, o aparelho deitado. Essa é a função do giroscópio, tá, pessoal? Vamos lá, ó para onde foi me direcionando, beleza? Eu tenho um resistor que recebe pouco de interpretação de esquema elétrico, né, pessoal? Tensão regulada, 1.8 volts. O bloco que eu trabalho, de 1.8 volts. Então, por aqui, eu tenho uma resistência que vai entrar uma voltagem regulada por alguém, que essa voltagem regulada está vindo de algum lugar. Já está vindo regulada a 1.8 volts. Né? Então, aqui eu tenho uma resistência. Não vamos trabalhar voltagem, vamos trabalhar resistência. Tem um resistor 2102, 100 k ohms, com a tolerância de mais ou menos 5%. Essa tolerância que eu estava falando para vocês. Então eu tenho uma tolerância de mais ou menos. Eu tenho uma tolerância mais ou menos. Uma tolerância mais ou menos para mais. Uma tolerância mais ou menos para menos. Então eu tenho uma tolerância de para mais e para menos de 5% em cima de 100 k ohms. Não é isso? Então é esse teste que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Eu tenho aqui multímetro ligado. A letra grega, ou a escala de ferradura, como alguns chamam, né? Aqui, ó, escala ômica. Letra grega, ômega. Letra grega, ômega. Tá aqui, ó, que bacana. E se tá me dando 100K, ó, o esquema elétrico tá me dando 100K, eu vou aqui na minha escala de 200K. Aqui, ó. Se o seu multímetro for aquele multímetro automático, só botar na escala ômica, né, da letra grega ômega, que você vai ter resultado aí positivos dentro da sua investigação, tá? Esse aqui já me dá um básico de medidas, tá bom, pessoal? 100K, 200K, já tá aqui até na escala de 200K, que eu já andei fazendo as medições. Vou botar aqui para vocês poderem ver, que eu quero que vocês vejam, tá bom? Vou pegar minhas pontas de prova, vamos lá no esquema elétrico, ou microscópio, desculpa. Vamos lá no microscópio. Tá aqui o microscópio. E é esse resistor aqui que nós vamos testar agora. Tá? Vou botar uma ponteira de cada lado. Ele tem que me dar o quê? 100 k ohms. Ou 95, 97... 102, 103, uma tolerância para mais, uma tolerância para menos. Ele não pode me dar uma tolerância muito elevada ou não me dá nada. Se ele não me der nada, eu já sei que ele está ruim. Ou se ele der uma alteração muito elevada, também sei que ele está ruim. Vamos lá. Vou levar minhas pontas de prova nele, um de cada lado, tá, pessoal? Assim, ó. Ó. Um de cada lado. Eu não faço a técnica condução reversa. Não, eu vou levar uma ponteira de cada lado. Vamos lá. Olha quanto me deu. 95, 97, depois ele alterou para 158. Vou tirar, esperar zerar, vou testar de novo. Deixa eu botar pelo outro lado ali para não encostar na blindagem. (93) agora e oscilante. Então, pessoal, dessa forma eu consigo entender que ou ele está ruim ou ele está bom. O que eu faço agora para me ter certeza se ele está ruim ou se ele está bom? Né? Eu retiro ele da placa. Aí sim eu posso ter uma certeza ou não, para me poder fazer os testes, para me ter certeza dentro do que eu possa estar fazendo, tá ok? Vamos buscar agora um outro resistor. Vamos lá, esse aqui me deu variante 93, 97, 158, 120. Vamos procurar lá no layout da placa
outros resistores. Vamos lá. Achei outro resistor aqui, ó. Eu quero que vocês entendam, tá, pessoal? Não precisa ter pressa. Ó, outro resistor aqui, tá? Vamos achar ele agora. É o R1611. Vamos lá no microscópio. Vamos achá-lo no microscópio. Olha ele aí, ó. Esse pequenininho aqui, ó. Eles são pretinhos, né? As extremidades prateadas, que são os pets de solda, e o corpinho achatado, esses pretinhos aqui, né? Vamos testar esse aqui, R1611. Olha ele aqui, ó. Pequenininho, R1611. Vamos lá, pessoal. Vou aqui abrir novamente meu esquema elétrico. Esquema elétrico em análise de placa, curto-circuito e fuga de corrente é extremamente importante, tá, pessoal? Olha ele aí, ó. Vamos lá. R1611. Dou um Enter. Vamos ver para onde vai me direcionar. Ó, já me direcionou para cá. Vamos ver que setor é esse. É o setor fone de ouvido. Ó, fone de ouvido. R1611. Vou ampliar aqui. Jogar um zoom aqui para ficar melhor para a gente ver. E vamos ver o que vamos investigar, né? Vamos lá. R1611. É um resistor. Ele está em série, né? Como foi falado. Resistor em série. Tá ele aqui. Em série. É um divisor de tensão, ou seja, em série ele diminui a tensão, não é isso? Um resistor de 20K com tolerância de 1%, beleza? Então vamos lá, já vou mudar aqui a minha escala do multímetro, eu posso botar em 20? Posso. Vou botar em 20 para ver se chega a tolerância, mas eu posso medir também em 200K, tá bom, pessoal? Vamos lá. Agora vamos para a medição, 20K, tolerância de 1%. Esquema, microscópio. Tá ele aqui. Esse aqui. Vamos fazer essa medição, pessoal. Vamos lá. Ponteira de um lado e do outro. Desculpa. Ponteira de um lado e do outro. Vamos lá, vamos fazer a medição. Não preciso ter pressa, tá, pessoal? Vamos lá. Ponteira de um lado, do outro. Me deu uma tolerância. Deixa eu fazer a leitura. Sem encostar na blindagem. Vou inverter as ponteiras. Vamos lá. Escorregou. Como é uma placa sucata, tá, pessoal? Tá me dando oscilante. 4.7, 7. Tá oscilante, tá? Mas é dessa forma que é feito os testes, né, dentro da condição de resistor. Se eu tiver dúvida quanto a essas medições, né, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar esse resistor e vou fazer o teste nele fora da placa. Tá bom, pessoal? Eu espero que com essas dicas a gente tenha ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, tá bom, pessoal? Para que a gente possa ajudar
ajudar também o canal e nós estar jogando aí, colocando para vocês sempre um conteúdo top. Falamos hoje sobre resistor em série, resistor em paralelo, né? E até a próxima aula aí. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, tá bom, pessoal? Para que assim a gente possa, vocês possam estar fortalecendo o canal e a gente trazendo sempre conteúdo top para vocês através a nível de manutenção de placa e reparo em placa de aparelhos telefônicos, tá bom? Smartphone. Temos também um vídeo no canal aí falando sobre identificando curto-circuito e fuga de corrente em bobinas e capacitores. É um vídeo muito top, vai ajudar também vocês aí. Falou, pessoal? Espero ter ajudado vocês, espero